Antônio Tabet entrevista Igor 3K, que até hoje eu quero saber o porquê de 3K, né? No seu programa chamado Alt Tabet. E ele vai falar sobre o monarca, o Igor 3K. Eu quero saber sobre o que é. Espero que você queira saber comigo. Curta, compartilha, se inscreva, faça tudo que você já sabe. Vamos para o corte para não ter muitas delongas. Deixa eu te fazer uma pergunta e entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O monarca é burro? Eu acho que é. Assim, eu acho que o lance... O monarca é burro, ele é burro para um caralho, ele é uma topeira, ele é uma anta. Tipo assim, ele é por causa dele que tem aquele negócio no elevador dizendo antes de entrar no elevador, certifique-se que o mesmo se encontra no andar. É por causa dele que tem esses avisos, tá ligado? É por causa desse tipo de gente. Mas vamos lá. lance dele... Ou ele é mal intencionado, mas eu acho que ele é burro. Acho que ele foi ferramenta que foi utilizada pelos outros e depois jogado no lixo. Essa foi uma pergunta direta. O Bem monarca direta. é burro. Eu acho que o monarca enxerga o mundo de um jeito muito particular. Então, eu tô perguntando isso. Não, é muito particular, é bem compartilhado. Inclusive, muitos dos que compartilham a visão de mundo do monarca estiveram no Flow. Mesmo quando o monarca estava lá, você aceitava essas pessoas irem, e talvez algumas vão até hoje. Faz tempo que eu não vejo o Flow. Porque eu fui no Flow uma vez e também viralizou um clipe que tinha lá com a gente discutindo sobre racismo. E como viralizou, as pessoas pegam um trecho, às vezes colocam fora de contexto e tal. E muita gente me perguntava, mas ele é racista mesmo? Mas ele é sei lá o quê mesmo? Eu não conheço o monarca, não sou próximo dele nem nada. Tive com vocês só aquela vez e nunca mais. E eu sempre respondi assim, olha, ele não me parece ser um cara... Você não pode botar a mão no fogo por ninguém, mas eu falei, ele não me parece ser um cara racista, ele não me parece ser um cara nazista, ele me parece ser um cara burro. Ele me parece ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, o que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou... Que não gosta de uma surubinha. E eles são patriota. É Brasil, Estados Unidos à frente de todos. O próprio Bolsonaro fez o juramento a bandeira dos Estados Unidos, né? Ele sempre fez ele sempre fez juramento à bandeira dos Estados Unidos. É um patriota, acima de tudo, Estados Unidos acima de todos. Bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo Papa comunista, gigante. Então ele me que parece não é, tá né? mais Ele era só da teologia da libertação, né? nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta. Já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria... Eu não sei o que o Igor vai responder, mas eu tô aqui para reagir. Então eu vou responder o que eu acho que é. Pode ser que ele pensou assim, cara, tuas opiniões são polêmicas e polêmica gera dinheiro na internet, então eu acho que eu vou conseguir ganhar bastante dinheiro na companhia desse rapaz que já é famoso, que já tinha um canal de Minecraft, né? Então eu vou ficar bem rico e a gente vai esticando a corda até onde der. E até lá eu já ganhei bastante dinheiro, já mudei meu padrão de vida e por aí vai. Trazer um público que você não tinha chance de trazer. Por que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu em 2016, o monarca, assim, a gente ficou amigo rápido. Que a gente morava em Curitiba, morávamos no mesmo bairro, lá em Santa Felicidade. E eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o quê, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito.
E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer uma... Eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, isso aqui não sei se dura muito tempo, não sei o quê. Eu acho que a gente devia fazer... Vamos fazer uma parada junto? Tu, porra, já teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra, vamos fazer um podcast. Então eu tava ali com ele porque a gente começou a sonhar com o podcast juntos, sabe? Porque pra mim eu queria fazer uma parada diferente do que eu tava fazendo e ele precisava fazer uma parada também porque ele não tava fazendo nada, tá? Então a gente meio que se encontrou no meio do caminho. O Flow só existe porque a gente se encontrou no meio do caminho. Porque ele queria fazer e nunca ia fazer, e eu queria fazer... Ele queria fazer um podcast, mas ele não tinha o drive, sabe qual é? E eu tinha o drive de eu precisava fazer alguma parada e eu tava procurando um troço que eu me orgulhasse de fazer, sabe? E o podcast parecia ser uma parada maneiríssima. Quando a gente começou, logo no... Assim, foi em 2018, alguma coisa assim. Teve o Monark, ele gostava de twittar umas paradas e deixar as pessoas comentarem. Sabe? Então aí ele mandou uma assim, não acho que o Estado deveria proibir fogos de artifício com barulho. Aí... Nossa. Aí, ó. Como é que eu vou dizer? É o troll da internet, né? Que surgiu nesses grupos de Reddit, esse Chan e tal. E são os grupos dos trolls, né? Porque aí tu vai lá, fala uma merda. Aí muita gente vai comentar aquela merda que tu falou. E aí tu viraliza. E na última hipótese, tu diz que não era bem aquilo que tu queria dizer, que tu foi mal interpretado e por aí vai, né? É um modus operandi troll. Aí, tu já sabe pra onde foi. Luísa Mel chegou... Nossa. Não, acabou, o final da história, o resumo é pau no cu dos cachorros, sabe? Ficou horrível. Inclusive, até hoje, quando eu falo um bagulho e o cara entende, se eu falo A e o cara entende D, porra, é pau no cu dos cachorros, porque a gente tá falando de outra parada. De repente virou outra coisa. Mas enfim, o ponto é que, cara, Monark, porra, fala da maneira mais explicadinha aí, cara. Tipo... Talvez seja melhor tu dizer exatamente o que tá na tua cabeça em vez de soltar uma ideia solta e deixar todo mundo... Mas daí não dá, né, Igor? Quando ele foi defender lá sobre o pretexto da liberdade de expressão, a suposta liberdade de expressão que ele falou do partido nazista, ele já estava perguntando se ter uma opinião racista era crime. Ele já estava fazendo outras perguntas. Então, ele não pode ser claro quanto a isso porque é crime. É crime tipificado em lei. Fazer apologia ao partido nazista é crime tipificado em lei. Então tu precisa se apoiar e ser um pouco dúbio na tua mensagem para né, poder mandar a tua mensagem sem sofrer as devidas sanções. Eu acho que o Igor sabe do que eu tô falando. Eu acho que o Igor sabe do que eu tô falando. Se degladiar. Não, como diz, ninguém tá puro nesse rolê. Por causa disso, né? Então, e aí o Flow, quando a gente chega na relevância, a gente já tava junto. E não é que ele era burro. Ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Então, assim, eu quero mesmo que as pessoas pensem no que eu, sei lá, nas possibilidades do que eu tô falando, tá ligado? E aí isso vai virando um alvo cada vez maior nas costas dele, na testa dele, qualquer coisa assim. E ele entrava numa de, porra, não tem como eu ser cancelado, mano. Não tem como eu ser cancelado. E acabou. A vaidade é o meu pecado favorito. E aí, então, e é o que eu tô dizendo, assim, eu acho que ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas. Sabe qual é? Peculiar. Peculiar. Ele, sei lá, outro dia eu vi ele conversando com um cara, faz um tempo, na verdade, né, que agora ele não pode mais ter rede social, falando com um cara sobre Ratanabá. Eu fiquei, caralho, que viagem. Vocês têm contato? Mantém contato hoje em dia? Tem um tempo que a gente não se fala. Um tempo quanto? Cara, hoje que eu falei com o Monark deve ter sido um pouco depois do meio do ano passado, num Discord, alguma coisa assim. Entendi. É bastante tempo. Doideira, né? Curta, compartilha, se inscreva, manda pros amiguinhos. Até mais.